Amém? João, capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o Senhor por essa palavra. Cremos que o Senhor tem algo profundo para falar ao nosso coração, em nossa vida, nessa noite. Que teu Espírito Santo, que já tem plena liberdade aqui nesse meio, venha falar conosco nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Eu quero falar de algo importante para a nossa vida, uma vida abundante. Essa é a promessa de Deus para nós, do Senhor Jesus. Ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez venha no seu raciocínio, na sua memória, talvez venha na sua vida, na sua mente, uma pergunta: se Jesus veio para nos dar uma vida em abundância, por que é que nós não estamos vivendo essa plenitude da abundância de Deus na nossa vida, em todas as áreas, né? Abundância de sabedoria, abundância de alegria, abundância de paz, abundância de prosperidade, abundância em muitas outras questões que o Senhor pode fazer e Ele tem para fazer por nós. E eu quero falar somente sobre 4 coisas que podem estar impedindo que essa abundância do Senhor venha sobre nós. E a primeira coisa é o medo. Muitas pessoas deixam de ter uma vida abundante por causa do medo. O medo, ele paralisa as pessoas. O medo, ele faz com que as pessoas elas se afastem ou fujam, né, da presença do Senhor. Até isso. O medo é um fator negativo, e isso é algo que atrapalha a abundância de Deus. Jesus estava ali com os seus discípulos, né? E ele disse: olha, vão, atravesse o mar. E ele ficou um tempo orando no monte, em Mateus 14. Depois ele vem sobre as águas, andando sobre o mar. Quando eles avistaram Jesus de longe, eles pensaram até que era um fantasma. E a Bíblia diz que eles tiveram muito medo e gritaram de medo. Esse medo fez com que eles ficassem paralisados naquele momento. Na nossa vida, algumas circunstâncias trazem medo sobre nós. O povo de Israel estava sendo todo dia afrontado por um homem gigante, lá em 1 Samuel capítulo 17, chamado Golias. E o povo fugia dele de medo, ninguém queria enfrentar aquele homem, mas surgiu entre eles alguém que tinha uma coragem, porque tinha sobre ele a fé e a certeza que Deus poderia dar a vitória sobre aquele homem gigante, que era Davi. Então, enquanto o povo estava com medo, eles não puderam enfrentar esse homem e obter a vitória na sua batalha. Mas quando surge ali no exército alguém com coragem, um homem destemido chamado Davi, um rapaz até pequeno, né? Mas a Bíblia diz que ele enfrenta e ele vence esse gigante. Então, ele anulou o medo através da fé. Então, existe o fator medo. Elias enfrentou 850 profetas, mas depois ele foi ali afrontado por uma mulher chamada Jezabel, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2, e no versículo 3 diz que, amedrontado, ele fugiu e ele foi para o deserto. Então o medo fez com que ele se afastasse, saísse da posição em que Deus havia estabelecido ele. Um rei chamado Josafá também, ele foi afrontado por 3 exércitos inimigos, ele teve medo, mas ele foi para a casa do Senhor, ele buscou a Deus, ele jejuou, ele orou, ele clamou a Deus, e Deus deu vitória para ele. O medo fez com que ele também se pusesse numa posição de buscar a Deus. O segundo fator que pode também nos impedir de ter uma vida abundante é a incredulidade. Pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam no poder de Deus, pessoas que duvidam e até mesmo elas se levantam contra Deus, duvida que Deus pode operar um milagre, duvida que Deus pode fazer algo sobrenatural. Na Bíblia diz ali em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 53 até o 58, que Jesus estava na sua terra, em Cafarnaum, e ele não pôde efetuar ali muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Então existem pessoas que não acreditam ou até duvidam do poder de Deus, e isso impede que essas pessoas tenham uma vida abundante. Terceiro fator que leva as pessoas a não ter uma vida abundante é a murmuração. Você sabe o que é murmuração? É aquelas pessoas que reclamam de tudo. E o povo ali no deserto, na Bíblia diz que lá em Números, eles começaram a reclamar, sabe de quê?
da comida que o Senhor dava para eles. Eles lembraram, né, da comida que tinha lá no Egito e começaram a falar sobre aquela comida. E aí eles estavam falando com Deus que aquele maná que Deus estava mandando era uma comida vil, né? Uma comida que não tinha muito sabor, em outras palavras, né? E eles lembraram lá do Egito da comida que eles tinham lá. Mas só que eles se esqueceram que lá no Egito eles eram escravos, eles trabalhavam forçadamente, então tinha um sofrimento e eles mesmos pediram para sair daquele sofrimento. Mas agora eles reclamavam. Tem gente que reclama do clima, tem gente que reclama das roupas que tem gente que reclama do vizinho, do pai, da mãe, da casa que mora, reclama da comida, reclama de tantas coisas. Isso Deus não se agrada, impede que as pessoas tenham uma vida abundante. Um outro fator, quarto, que impede que as pessoas tenham uma vida abundante é o pecado. Pecado que é a desobediência à palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 4, o autor desse livro diz que na nossa luta contra o pecado ainda não resististes até a morte. Então tem gente que está se cedendo para o pecado, deixa que o pecado tome conta da vida deles, eles se entregam ao pecado. E na Bíblia diz que nós devemos o quê? Confessar o nosso pecado, abandonar o pecado. Isso seria a atitude certa. Então essas quatro coisas. Primeiro, o medo. O que eu devo fazer para vencer o medo? A Bíblia diz em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Se Jesus está no meu coração, ele é o verdadeiro amor. Eu não vou temer mal algum, eu não vou temer nenhum tipo de ameaça, nenhuma circunstância negativa, mas eu vou ter coragem, eu vou ter intrepidez, eu vou ter ousadia, porque esse amor de Deus está no meu coração e eu vou vencer qualquer tipo de medo. Tem pessoas que têm medo, até mesmo de sair de casa, tem medo de atravessar a rua. A gente ter cuidado com as coisas que podem nos ferir é uma coisa, agora ter medo exagerado, isso até nos impossibilita de viver uma vida mais plena diante do Senhor. Segunda coisa que eu disse que é impedimento é a incredulidade. Como é que eu posso vencer a incredulidade? A Bíblia diz que nós temos a vitória que vence o mundo, e essa vitória é a nossa fé. Então nós temos que ter fé. E o que traz fé para nós é ouvirmos a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus, como Paulo deixou registrado em Romanos 10:17. Outra coisa que faz nós não usufruirmos daquilo que é abundante do Senhor sobre nós é a murmuração, não é isso? E a murmuração é porque a pessoa é ingrata, não reconhece o benefício de Deus. Eu já até citei esse versículo, o Salmo 116:12, o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito. Então quer dizer que ele estava reconhecendo tudo o que ele havia recebido do Senhor, e ele queria até mesmo dar alguma coisa em troca. Ele disse lá depois nos versículos subsequentes, ele disse que ele pagaria os seus votos ao Senhor, ele entraria na casa do Senhor com louvores, com adorações, ele ofereceria diante do altar do Senhor, ele traria uma oferta diante do Senhor. Por quê? Gratidão a Deus. Nós temos que demonstrar essa gratidão a Deus todos os dias, agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, agradecer a Deus porque nós temos vida e nós podemos viver uma vida plena diante do Senhor, porque Ele tem isso para nós. Então nós temos que ter um coração grato. O quarto fator que eu disse era o pecado. E como eu devo agir em relação ao pecado? Primeiro eu tenho que confessar esse pecado a Deus, para receber o perdão de Deus. Em 1 João capítulo 1 versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. E a segunda coisa que eu tenho que fazer em relação ao pecado, abandonar o pecado. Em Provérbios 28:13 diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então o impedimento para nós prosperarmos é encobrir a transgressão. Mas ele diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Que a nossa vida seja uma vida abundante, assim como o Senhor falou. Eu quero orar pela sua vida, para que você tenha essa vida abundante diante do Senhor. Se Ele disse que tem vida abundante para nós, que nós possamos usufruir de toda a abundância. Pai, nós oramos a Ti, e cada vida que está aqui nessa noite, meu Pai, o Senhor disse na Tua palavra que tem uma vida abundante para nós.
abundante de paz, abundante de alegria, abundante do teu perdão, abundante da graça do Senhor que é liberada sobre nós, e que a bênção do Senhor seja multiplicada na vida, na casa, na família, e que nós possamos vencer esses fatores negativos que nos impedem de ter essa vida abundante, vencer o medo, vencer, meu Deus, meu Pai, a incredulidade, vencer a murmuração e vencer também o pecado, em nome do Senhor Jesus. Se você recebeu na sua vida, aplauda o nome dele, glorifica ele. Amém? Vamos colocar de pé, tem no altar aqui os pedidos de oração, caderno.